Estamos aqui preparados para a nossa atividade da semana, que é contar um pouquinho a história da Páscoa. A Páscoa que ficou tão misturada, ficou tão diferente do que a Páscoa original, que até coelho que bota ovos tem, e ovos de chocolate. Então, os símbolos da Páscoa que nós vamos trabalhar e que nós vamos fazer em forma de arte hoje vai contar um pouco a história da Páscoa verdadeira, onde surgiu essa festa, como surgiu, o que ela significava, o que é a Páscoa dos judeus, o que é a Páscoa cristã e como elas duas se conectam, tá certo? Tudo isso com muita arte e criatividade para você. Enquanto a gente desenvolve o nosso trabalho artístico, vamos sabendo um pouco mais sobre a história verdadeira da Páscoa. Esse que é o mês dedicado à Páscoa, uma data tão importante e que está tão misturada hoje em dia, não é verdade? Então vamos juntos, se liga agora na lista de material que vamos precisar. São todos os materiais, são bem facinhos de você encontrar, provavelmente você tenha tudo em casa. E as nossas atividades vão ser sempre assim. Vamos gastar o menos possível. Nós vamos economizar, reciclar, transformar e reutilizar tudo aquilo que der para reutilizar e transformar em algo útil, tá certo? Então, para a atividade de hoje, nós vamos precisar de pincéis, tá? Já expliquei sobre os pincéis. Quem mexe com arte tem muito ciúme dos pincéis, então eu vou usar os meus pincéis assim bem gastos, mas você usa os que você tiver em casa. Tenha sempre um pincel nessa espessura, o pincel número 14 do cabo amarelo. Também tenha um pouquinho mais fino, esse aqui a gente vai usar bastante, também é o 12, o 14 e o 12. Com certeza vamos precisar de um mais fininho, que esse eu estou usando da Conda, o 4415-2, beleza? Os que vocês tiverem aí, com certeza vai ser útil, porque a nossa atividade vai ser muito dinâmica, objetiva e vai ficar muito bonita. Nós vamos pintar 3 símbolos principais da Páscoa verdadeira: o cordeiro. E nós vamos explicar, enquanto pintamos, vamos explicar por que o cordeiro é o símbolo da Páscoa e não o coelho da Páscoa. Por que o cordeiro é o símbolo verdadeiro e onde começou essa história de Páscoa. Depois nós vamos pintar o Calvário. O Calvário, para quem não conhece, é aquela montanha onde Jesus Cristo foi crucificado com mais 2 pessoas, né? Então aquele monte, aquele cenário chama Calvário, ou Gólgota, ou Montanha da Caveira. Então a gente vai pintar aquela imagem e vamos explicar por que o Calvário, porque a morte de Jesus Cristo representa a Páscoa para os cristãos. E vamos ver também outra imagem muito forte, nós vamos replicá-la em forma de um quadro. É uma imagem muito forte que fala da Páscoa, né, para nós, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vamos retratar o túmulo aberto, tá certo? Essas 3 gravuras nós vamos fazer juntos, passo a passo aqui. E eu quero que você me acompanhe bem devagarinho no seu ritmo, para que a gente possa fazer um trabalho bem legal. Então, material: pincéis, tintas. Eu tenho de várias cores aqui, mas eu posso segurar vocês. Eu vou passar para vocês o relato das tintas que nós vamos usar em cada uma das gravuras, tá certo? Se liga aí. Então, pessoal, as cores que vamos precisar para as nossas 3 gravuras são o preto, o bordô. O bordô é um vermelho encorpado, um vinho bem encorpado. Dá para você fazer com vermelho e preto. Se você não tiver o bordô, dá para você chegar bem aproximado a essa cor com um vermelho e o preto misturado, tá certo? Mas preto, bordô, marrom nessa tonalidade ou em outra, marrom, vermelho, laranja, amarelo gema, amarelo limão e o branco. São essas as 8 cores que nós vamos usar nas 3 gravuras, tá certo? Parece muito, mas não é.
nós estamos com a proposta de pintarmos, desenharmos e pintarmos 3 telas alusivas referentes à Páscoa. Uma com a imagem do Cordeiro, outra com a imagem do Calvário e a terceira com a imagem de um túmulo aberto. E enquanto a gente pinta, a gente vai lembrando da história da Páscoa verdadeira, tá certo? Então, na nossa lista de material, por enquanto, temos pincéis, essas tintas, e quando eu falo pincel e tinta, você já sabe que eu estou falando também de um pouco de água e um pano que eu possa usar para limpar os pincéis, tá certo? Então, além do material da pintura, nós vamos deixar aqui do lado, vamos ter também, você tem que ter um lápis e uma borracha, tá? Para fazer o rabisco os primeiros rabiscos do trabalho que vamos fazer, e material da tela, onde nós vamos pintar. Vamos sair na livraria para comprar tela para pintar? Não precisamos. Vamos fazer uma tela artesanal a partir de uma caixa de papelão, tá certo? Então, uma caixa de papelão é o nosso material principal para essa atividade. Uma caixa de papelão nova, nada de caixa de papelão velha amassada, tá certo? Quanto mais nova, melhor. Ó, nós vamos usar a parte de dentro, tá certo? Nós vamos pintar a parte de dentro da caixa, vamos transformar aqui em uma tela, ó, tá? Essa parte daqui nós vamos prepará-la como uma tela e vamos pintar. Então, tá aí o nosso material principal do trabalho, é uma caixa e também uma tesoura que você, sendo criança, não vai usar, vai pedir ao papai, à mamãe, a um professor, ao tio, algum adulto responsável que possa cortar a caixa nos lugares devidos que eu vou mostrar agora, tá certo? Então, pessoal, nós vamos cortar a caixa nos seus ângulos, nos 4 cantos a gente vai cortar, tá certo? Não vamos cortar a dobra aqui não, tá? Vamos cortar os cantos, ó, bem no ângulo da caixa, tá certo? Eu vou cortar a minha e volto para ver como é que ficou. Pronto, tá aqui. Minhas 3 telas já estão prontas, ó. Uma lateral da caixa, tá? Mantenha a dobra. A outra lateral da caixa, tá? A caixa que eu escolhi era retangular, não era quadrada. Por isso eu tenho 2 pedaços iguais, porém menores que esse terceiro pedaço. Esse terceiro pedaço vai ser uma tela maior, tá dando para ver? Ó, vai ficar assim nossa tela, a grande, e as 2 menores vão ficar assim, uma alça no fundo para que ela mantenha esse formato aí. Então nossas 3 telas vão ficar assim, tá certo? Mas antes nós temos que preparar a nossa tela para receber a tinta. E como é que a gente faz isso? Nós aprendemos quando estávamos pintando os bonequinhos de gude. Então nós vamos pintar a tela todinha com a base acrílica branca, tá certo? Escolha seu pincel, seu melhor pincel e maior também, e vamos pintar toda essa face de branco, tá certo? O outro lado é o lado da marca, da caixa, do produto, né? Não nos interessa muito. Não deixe ela dobrar no meio, tá? Para não ficar esses vincos aqui, tá bom? Pronto, sempre que for pintar, sacode a tinta antes, tá? Para ela ficar bem homogênea, é só pintar. Pintar aqui, ó, é uma barbada, ó. Então, pessoal, estou terminando aqui de pintar minha primeira tela toda de branco. É muito satisfatório isso, viu? Pintar, fazer arte, usar criatividade e imaginação é muito satisfatório. Então, está aqui pronta a nossa primeira tela, onde nós vamos desenhar o primeiro símbolo da Páscoa real, da Páscoa verdadeira, tá certo? Olha aí, todinho pintado, tá? Essa parte aqui vai ficar por baixo,
mas eu gosto de pintar para dar um acabamento legal, tá certo? Então, nossa tela vai ficar assim, nessa posição, tá certo? Nós vamos desenhar neste cenário aqui, tá bom? Aguarda aí que eu vou pegar um lápis, uma borracha e volto para a gente fazer o nosso primeiro desenho. Prontinho, um lápis e borracha. E agora nós vamos desenhar aqui o primeiro símbolo da Páscoa. E enquanto eu desenho, eu vou tentar contar para vocês de onde veio essa simbologia e por que que o cordeiro ele é o símbolo real da Páscoa, muito mais real do que o coelho ou o ovo da Páscoa. Isso são misturas de símbolos pagãos, de fertilidade e de multiplicação que foram agregados bem posteriormente e na verdade virou um apelo comercial para a venda de ovos de Páscoa e outros produtos, né? Mas a Páscoa real ela tem um significado profundo, não só para os judeus, que foi o povo que recebeu o encargo de celebrar essa Páscoa, o povo de Israel, conhecido como o povo de Deus, e posteriormente os cristãos também entenderam a importância e o significado da Páscoa, sendo um símbolo daquilo que aconteceria na verdade com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, esses símbolos nós vamos replicar aqui para que a gente aprenda um pouco da história verdadeira da Páscoa e, enquanto isso, a gente exercita nossos dons, nossos talentos, né, de forma artística. Veja bem o que eu pensei. Eu pensei em fazer duas gravuras em uma. Aqui, nessa parte, se você puder imaginar uma linha que divida sua tela ao meio na diagonal, assim, tá? Não precisa riscar, mas imagina uma tela aqui, tá? Nós vamos fazer duas imagens em uma, compondo uma só tela. Então, nessa parte, nós vamos fazer uma gravura e nessa nós vamos fazer outra, mas as duas vão compor uma só tela, tá certo? Aqui em cima nós vamos fazer o símbolo principal da Páscoa, que é o cordeiro. E aqui nós vamos fazer uma imagem que é a imagem chave para você entender o significado da Páscoa real, que é proteção, que é abrigo, que é obediência, que é serviço a Deus por parte não só de um, mas de toda a família. Toda a nossa família deve estar protegida, guardada em obediência e seguindo as ordenanças de Deus que Ele deixou através da sua palavra, e alguns ritos fazem alusão a isso que ele falou. Esse ritual da Páscoa começa assim. Então, antes de eu fazer o esboço do desenho, que eu vou fazer bem devagarinho para vocês acompanharem, veja só que coisa. Papai do céu manda guardar um cordeiro, separar um cordeiro e ficar com ele do dia 10 ao dia 14, alimentando, cuidando, zelando desse cordeiro, toda a família zelando desse cordeiro, do dia 10 desse mês até o dia 14, 4 dias cuidando do bichinho. Quem já teve bichinho de estimação sabe como a gente se apega fácil, principalmente as crianças, né? Se apegam fácil aos bichinhos, pois esse bichinho ia ficar na família do dia 10 até o dia 14, e no dia 14 ele ia ser sacrificado. Olha só, vamos saber mais para frente o significado desse sacrifício e por que ele deveria ser sacrificado, tá certo? Então, preste atenção, eu li esse texto para que você saiba que o símbolo verdadeiro da Páscoa é o cordeiro, que foi uma ordem de Papai do Céu que o cordeiro fosse dividido entre uma família. Então, nós vamos desenhar na nossa primeira gravura a imagem de um cordeiro. Veja, depois que a gente divide aqui a tela, faça um traço caindo para cá, tá? Como se estivesse caindo. Ó, faça o retorno aqui. Ó, como se você fosse fazer um formato meio circular e oval, afinando aqui nas pontas, tá vendo? É o primeiro formato que você vai fazer, tá? Aqui na ponta você vai fazer
um tracinho assim, ó, esse tracinho. E um pouquinho abaixo desse traço, mais um outro tracinho semelhante. Assim. Aqui um traço e aqui outro. Você vai subir na direção desse primeiro traço e faça um traço menor. Outro traço aqui. Ó. E em cima mais um tracinho. Olha, gente, bem facinho, tá? Já temos quase o rosto de um cordeiro. Primeiro fizemos esse traço circular, semicircular, oval. Depois fizemos um tracinho ondulado em cima e um embaixo. Seguindo na direção do tracinho, do primeiro tracinho ondulado, aqui no meio do círculo você faz um arco e em cima um arco invertido, tá? Aqui, ó, nessa área aqui, você vai fazer como se fosse uma ponta de flecha, mas ó, arredondada. Pronto. Aqui um outro traço. Os traços excedentes nós vamos apagar depois, tá certo? Nós já temos uma primeira imagem de cordeiro aqui, tá? Aqui embaixo vai ser a parte do pescoço. Lembra que a gente tem quase uma linha imaginária aqui no meio para a gente demarcar. Nós vamos fazer essa imagem e aqui nós vamos fazer outra imagem, tá? Então nosso cordeiro está quase pronto. Ó, na base aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho. Aqui. Nessa base aqui, você vai começar a fazer uns ondulados assim, ó. Tá? Vai fazendo uns ondulados. Ó. Pronto, até aqui. Agora você pode descer aqui, ó, com esses ondulados para baixo, tá? Não até embaixo. Deixa só até aqui, porque nesse espaço nós vamos fazer outra coisa, tá certo? Na linha pontilhada aqui, ó, outra parte do pescoço do cordeiro. E daqui para cá, nós vamos fazer como se fossem as perninhas do cordeiro aqui, dobradas, ó. Ó. Tá? E aqui a outra. Aqui também fazendo para simular o pelo do cordeiro, tá? E essa imagem aqui no canto, de forma bem discreta, nós vamos fazer a outra imagem da Páscoa, desse ritual da Páscoa para os judeus, tá? Nós vamos só esboçar, depois nós vamos pintar. Aqui desse lado, nós vamos fazer as patas do cordeiro, as perninhas dele presas, aqui, e continuar com aquelas linhas simulando o pelo, tá? Nós fizemos aqui a nossa primeira gravura que representa a Páscoa, que é o cordeiro, e agora nós vamos pintar, tá? Todo esse tracejado mais grosseiro ele vai sair, porque eu vou apagar os traços que não vão ficar e vou cobrir os outros traços e pintar o nosso primeiro trabalho com tinta, tá certo? Então, pessoal, a primeira tinta que a gente vai usar é a tinta preta,
para cobrir todos os principais traços do nosso cordeiro, tá? Lembrando que a lã nós vamos tentar dar uma coloração acinzentada, de branco para acinzentada, mas o cordeiro pascual, o cordeiro que era ordenado ser separado, não poderia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma mácula. Ele tinha que ser perfeitinho, sem defeito algum, tá certo? Então, talvez o meu cordeiro tenha algum defeito, mas o cordeiro real não tinha nenhum, tá certo? Então, acompanhe agora, enquanto eu cubro os traços, você vai pegando alguns detalhes aí, tá certo? Pronto, pessoal, eu contornei com preto todo o corpo do cordeirinho, tá vendo? Só não aqui no lugar da corda, que eu vou pintar de marrom, tá certo? Lembrando, feche a tinta e lave o seu pincel, tá certo? Então, com a tinta marrom, eu vou pintar a corda que prende os pés do cordeirinho, ó. O cordeiro que foi morto, ele foi guardado pela família durante 4 dias, até o dia 14. No dia 14 ele era sacrificado, ao entardecer. Olha aqui, o cordeirinho com a perninha amarrada, tá certo? Aqui é o suficiente. Prontinho, a parte do marrom já acabou. Agora nós vamos pintar o fundo, tá? E dar umas tonalidades de cinza no nosso desenho e a primeira gravura vai estar encerrada. O fundo da nossa tela eu vou pintar todo de laranja, todo esse contorno aqui eu vou pintar de laranja, fazendo um degradê, porque o cordeiro era morto ao entardecer, tá certo? Então vamos pintar. Olha, pessoal, eu estou pintando o fundo da nossa tela toda de laranja, tá? Mas estou deixando, ó, um fino contorno sem pintar aqui ao redor do cordeirinho, tá vendo? Depois nós vamos pintar com amarelo limão aqui para dar um destaque, tá bom? Por enquanto, vamos pintar a parte laranja, ó. Continue a pintar. Então tá aqui nosso cordeirinho com o fundo pintado já, tá? A corda também já está pintada. E agora só falta a gente dar o tom de cinza aqui no corpo do cordeiro, na lã. Fazer alguns detalhes aqui no rosto. E já vai estar encerrada a nossa atividade. Agora nós vamos usar o amarelo limão. E vamos dar esse contorno aqui, como se tivesse uma aura dourada ou brilhante ao redor deste cordeiro, tá certo? Este cordeiro tem uma ligação profunda com a segunda imagem que nós vamos fazer, a imagem do Calvário. Então, pessoal, para finalizar, vamos só cobrir, né, contornar essas manchas brancas, dando uma tonalidade acinzentada.
e aproveitar para com o branco tirar alguma imperfeição que ficou no seu desenho, algum borrão. Lembrando que a gente está retratando o primeiro símbolo da Páscoa verdadeira. Então, turma, tá aqui a nossa primeira gravura, tá? Um cordeirinho separado, ele está amarrado aqui, você vê, ele está amarrado porque ele vai ser sacrificado. Esse é o Cordeiro da Páscoa, o cordeiro que Deus mandou que separasse para ser comido na Páscoa, tá? Pelos judeus. E este é o primeiro símbolo da Páscoa verdadeira, um cordeiro, né, imaculado, um cordeiro puro, um cordeiro limpo, um cordeiro sem defeito. Esse é o primeiro de 3 trabalhos que vamos fazer da Páscoa, tá certo? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seu like, deixe um comentário, diga se você já sabia sobre esse sacrifício, sobre esse significado da Páscoa, deixe algum comentário se você está gostando das atividades, o que é que você está achando. Também, se você conseguiu replicar a gravura, tira uma foto, manda para a gente, tá? No direct do Arte ao Léo, e a gente vai fazer uma apresentação do seu trabalho, tá certo? Divulga o canal, fala para o papai, fala para a mamãe, acione o sininho das notificações. Vamos ficar junto até o final para a gente ver as 3 imagens que falam sobre a Páscoa verdadeira, tá certo? Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.